Olá, meus amigos, como estão? Espero que bem. Portanto, eu hoje vou estar aqui a gravar uma série nova. Isto não vai ser bem uma série, vão ser um vídeo que eu vou tentar fazer em duas partes, ok? Porque é essencialmente impossível fazer este vídeo todo corrido, porque a história do Guild Wars é demasiado extensa. Portanto, esta parte vai-se focar puramente na história do Guild Wars 1 e depois na segunda parte sim vamos nos focar na história inteira do Guild Wars 2 até ao momento em que estamos a jogar. Portanto, o Guild Wars, como vocês sabem, é um MMO, portanto os MMOs têm uma lore bastante grande por norma e a do GW não é diferente. O Guild Wars tem uma lore extensíssima, o jogo já existe há praticamente 20 anos, portanto o jogo saiu em 2005, estamos em 2023, qualquer dia quase 2024, portanto vocês podem imaginar a quantidade de história que existe neste universo e o quão difícil é resumi-la. Portanto eu hoje vou estar basicamente a abordar brevemente os pontos da história principal do GW, não vou falar em side lore porque senão nunca mais saio daqui. Mas da história principal do Guild Wars e da história coesa até o momento em que estamos agora, ou aliás, até o momento em que, neste caso, nesta parte, até o momento em que começa o Guild Wars 2, ok? Portanto, vou-vos falar um pouco sobre os eventos que levam ao Guild Wars 2, como é que tudo começou e como é que tudo acabou, pelo menos até chegarmos aos eventos do Guild Wars 2, como é lógico, até o momento em que vocês começam a jogar no Guild Wars 2. Importante dizer-vos que se quiserem procurar informação sobre isto que eu vou falar aqui, pá, vocês podem simplesmente ir ao Google e escreverem os nomes das coisas que eu vou referir e podem encontrar, pá, páginas e páginas e páginas de lore acerca disso e história mais detalhada. Está tudo lá, tudo tintim por tintim na Guild Wars 2 Wiki, portanto podem procurar na Guild Wars 2 e na Guild Wars 1 Wiki, portanto é só procurarem isto e basicamente descobrirem. Eu vou falar sobre isto de forma completamente descomprometida, portanto vou só abordar levemente os temas e explicar-vos da forma como eu sei, ok, esta história. Portanto, como é que tudo começou? Perguntam vocês. Começou tudo a partir do momento em que os gigantes, estes seres que vocês encontram aqui à minha esquerda, aqui deste lado, estes seres, os gigantes, entraram em extinção em Tíria. Portanto, como vocês sabem, o mundo do Guild Wars é composto por um planeta, neste caso, que se chama Tíria, e depois está dividido em 3 subcontinentes, neste caso Tíria, o continente, Canta e Elona. São aqueles que nós temos conhecimentos, pelo menos até agora. Toda esta história começa com a extinção dos gigantes. Este foi o último gigante que é ainda encontrado. Foi um gigante que foi levantado pelo Elder Dragon Zaitan. Vocês ainda podem encontrá-lo no Guild Wars 2. Chama-se Giganticus Lupicus e é o boss da Citadel of Ará, que é basicamente uma dungeon do Guild Wars 2. Se quiserem encontrar o último gigante, é este. Já não está vivo, está morto-vivo neste caso, mas ainda podem encontrar um deles. Tudo começou exatamente quando os gigantes desapareceram do mundo, portanto foram extintos, e isso possibilitou que uma raça nova pudesse coabitar este planeta. Essa raça era chamada os Forgotten. Portanto, os Forgotten são estas pequenas serpentes que aqui vocês veem. Eles surgiram em Tíria. Há quem diga que pela vontade dos deuses antigos que os enviaram para Tíria para eles poderem, de certa forma, propagar uma forma de subsistência para outras formas de vida. Portanto, os Forgotten foram basicamente enviados para Tíria para tentarem criar, ou seja, para tentarem formar vida e conseguirem formar vida inteligente. E essa tentativa dos Forgotten de conseguirem criar vida neste planeta foi bem sucedida porque algum tempo depois da vinda dos Forgotten para Tíria surgiram os humanos, ok? Portanto, os humanos apareceram pela primeira vez em Canta e começaram imediatamente a dominar todas as outras raças já existentes. Portanto, os humanos começaram a formar pequenas tribos em vários pontos do planeta, neste caso. Um deles sendo Canta, que se tornou imediatamente um império bastante conhecido. Entretanto, os humanos começaram a espalhar-se cada vez mais, a construir uma civilização e a partir daí os Forgotten, vendo a sua missão ser tornada impossível, neste caso, tiveram que se retirar para o Crystal Desert, que é uma parte de Elona e Tíria, ou seja, é uma parte que une os dois continentes.
Esse deserto de cristal é basicamente conhecida por ser uma localização muito remota do planeta, e como tal os Forgotten deslocaram-se para lá para conseguirem estar em paz e conseguirem existir sem serem dominados pelos humanos. Daí o nome desta raça, os Forgotten, os esquecidos, ok? Porque eles foram totalmente esquecidos depois de terem abandonado, neste caso, o continente de Tíria e os restantes continentes. Entretanto, os deuses, estes deuses antigos, por não se terem sentido satisfeitos com a criação, não terem parado de querer o processo de criação, eles decidiram dar a magia, neste caso a sua magia, parte da sua magia, às raças inteligentes. Não foram só os humanos, mas os humanos foram uma dessas raças, os Tengu também foram uma dessas raças, os anões, os minotauros, os impes e por aí em diante. Portanto, todas essas raças receberam a magia e entretanto começou uma guerra, estourou uma guerra imediata pelo controle dessa mesma magia. Portanto, as raças não conseguiram controlar-se de ter uma sede de poder e começaram a guerrear entre si para controlar esta magia que foi oferecida pelos deuses. Deuses esses que são estas 5 entidades, aliás, neste caso eram 6, Dwayna, Melandro, Lisa, Baltazar e Grenth, e ainda o 6º deus, Abaddon, ok? Entretanto, os deuses ouviram as preces de um dos reis das tribos dos humanos, neste caso o rei Doric, que era o rei de Or, uma das grandes civilizações dos humanos. O rei Doric implorou basicamente aos deuses para retirarem a magia às raças, para que este combate, para que esta guerra basicamente cessasse, ok? Portanto, a guerra acabou porque os deuses retiraram então essa magia. Eles ouviram a súplica do rei Doric e retiraram a magia, como se vê nesta imagem, retiraram a magia às raças de Tíria. Aqui está o rei Doric a suplicar aos deuses para que retirassem a magia, e eles assim o fizeram. No entanto, um dos deuses não se sentiu satisfeito, Abaddon, o deus dos segredos, que tinha então ensinado às raças a forma de conseguirem utilizar essa magia para a destruição, para a guerra. Ele próprio acabou por trair os irmãos e deu-se uma batalha sangrenta entre os 5 deuses e o Abaddon, que a grande custo conseguiram subjugar o seu irmão e prendê-lo no Realm of Torment, ok? Portanto, o Abaddon acabou por ser exilado, por ter devolvido essa magia às raças de Tíria. Portanto, o Abaddon conseguiu soltar a magia e devolvê-la. No entanto, parte dessa magia ficou selada numas pedras que nós chamamos as Bloodstones, ok? Portanto, os deuses retiraram essa magia às raças e selaram-na nas 5 Bloodstones, que ainda existem ao longo, um pouco por todo o continente, ok? Portanto, este deus foi exilado no Realm of Torment, que era um sítio à parte, um domínio só dele, e desapareceu, e tudo voltou a ser pacífico novamente. Pacífico, mais ou menos, porque entretanto os humanos, como eu já vos disse, começaram a conseguir o controle total de todo o continente. Portanto, formaram-se então os reinos de Kraita, Ascalon e Or, ok? São os reinos mais proeminentes dos humanos, e os humanos voltam, neste momento já com magia, a dominar todas as outras raças no continente de Tíria. O que é que sucede? No continente de Khanta continua a existir o Imperador, e em Elona, basicamente, o domínio desse continente pertencia aos Primeval Kings, okay? Que eram os reis primevais, humanos também, que prosperaram naquele continente e que dominaram Elona enquanto a magia já tinha sido soltada e esta guerra sangrenta entre as raças acabou, ok? Portanto, temos 3 fações diferentes. Temos os 3 reinos de humanos em Tíria ao continente. Temos o Imperador e o Império da Terra do Dragão, neste caso Khanta. E temos ainda os reis primevais em Elona, na Terra do Sol Dourado, basicamente. Em Elona, durante esta situação, aconteceu também um acontecimento histórico, que foi a invasão do Palau Adjoko, que era um rei basicamente morto-vivo, que queria dominar todo o continente de Elona, e portanto houve uma batalha gigantesca entre Turaiosa, que era um dos reis primevais, e o Palau Adjoko. Turaiosa conseguiu derrotar o Palau Adjoko e selar esse mesmo Lich, esse Undead Lord, esse Lich Lord, numa estátua, e portanto derrotou esse ser, e Elona prosperou. Portanto,
com os humanos a prosperar um pouco por todo o planeta, começou outro conflito. Dentro dos reinos dos humanos começaram a surgir as guilds, ok? E as guilds eram nada mais nada menos do que grupos de humanos que se juntaram para tentar ter dominância de território e poderio militar. O que é que sucede depois disto? Como acabou a Guerra das Raças, começou as chamadas Guild Wars, e é isso que dá o nome ao jogo, ok? Portanto, as Guild Wars foram na verdade um evento que aconteceu durante a história do GW, e que se tornou um dos conflitos mais sangrentos de sempre, porque as guildes batalhavam entre si, todos estes reinos estavam mergulhados no caos, até que, efetivamente, essas Guild Wars cessaram e houve alguma paz a ser mantida, depois dos humanos conseguirem perceber que esse conflito não iria levar a lado nenhum. No entanto, aconteceu que, essencialmente, esse conflito deu origem a outro, ok? Depois de toda esta guerra sangrenta, os reinos dos humanos ficaram debilitados, como é lógico, e depois disto o deus Abaddon, diretamente do seu domínio do Realm of Torment, conseguiu enganar uma das raças inteligentes, neste caso o Char, com uma promessa com os deuses que ele adorava. Ele disfarçou os seus minions de deuses que o Char adoravam e enviou-lhes um presente. Esse presente chamava-se o Caldeirão do Cataclismo, e os Char utilizaram esse caldeirão para a guerra. Os Char sempre foram uma raça de conquistadores, uma raça de guerra, que até então tinha sido quase dominada pelos humanos. No entanto, com os humanos enfraquecidos após as Guild Wars, os Char conseguiram então levar a cabo o seu plano para invadirem as terras dos humanos e conseguirem dominar o continente de Tíria. Portanto, em Tíria, os Char começaram por invadir Ora, um dos reinos mais prósperos dos humanos. Infelizmente, Or não conseguiu resistir às invasões do Char e, como tal, acabaram por recorrer à magia negra. O Vizier Kilbran, que era o conselheiro do rei Reza, que era o rei de Or, acabou mesmo por ler uns pergaminhos proibidos e acabou... Aqui está ele, o Vizier Kilbran, acabou por ler estes pergaminhos e acabou por afundar Or completamente para impedir que os Char conseguissem invadir o território. Em Kraita, felizmente, vou-vos mostrar aqui à frente, felizmente existia uma ordem chamada White Mantle, a ordem dos White Mantle, que através de uns deuses secretos que eles adoravam, conseguiram pedir a esses mesmos deuses que os ajudassem na batalha contra o Char e conseguiram efetivamente dominar o Char. O que acontece é que esses deuses mais tarde revelam ser os Mursat, que é uma raça antiga em Tíria, uma das primeiras raças, em que são uns seres poderosos que têm bastante magia e conseguiram com essa magia, utilizar essa magia, expulsar o Char, que são bastante primitivos. Em Ascalon as coisas foram bastante diferentes, portanto, num dos 3 reinos dos humanos de Tíria, Ascalon basicamente foi imediatamente invadida por causa de um poder que os Char conseguiram através do Caldeirão do Cataclismo que o Abaddon, o deus perdido, o deus traidor, lhes ofereceu, que foi a Searing, ok? E a Searing é nada mais nada menos do que uma chuva de cristais que caíram no solo de Ascalon e que destruíram as muralhas e todas as defesas do reino de Ascalon. Aqui começa a história do Guild Wars 1. Portanto, tudo isto é backlore, ok? E a partir daqui sim começa a história do Guild Wars Prophecies, que foi o primeiro Guild Wars a sair. Saiu em 2005, talvez, ou salvo erro, 2005 ou 2004, não tenho a certeza. No entanto, como vos disse, em Ascalon o caso foi diferente. Houve cristais a caírem do céu e a destruírem as defesas dos Ascalonians, e os Ascalonians a grande custo conseguiram aguentar minimamente as suas cidades. Portanto, eles viram o seu território completamente destruído e arrasado pelo Char. Os Char estavam a ser fogo e completamente sanguinários nesta busca pelo controle de Ascalon, e os Ascalonians resistiam com grande pesar a toda esta invasão. O rei Adalbern e o seu filho Príncipe Rurik basicamente foram, neste caso, as pessoas que reinavam em Ascalon no momento em que os Char invadiram, e essas duas figuras conseguiram, efetivamente com a ajuda do jogador, no Guild Wars Prophecies, expulsar o Char constantemente de todas as batalhas que travaram. No entanto, por causa de um erro, o Príncipe Rurik
explicou ao pai várias vezes que os Ascalonians não iam conseguir aguentar aquela batalha muito mais, e como tal precisavam de fugir e ir pedir ajuda à Kryta, que era o reino vizinho, a atravessar as montanhas Shiver Peak e ir pedir ajuda ao reino vizinho, mas o rei Rurik o rei Adalbern recusou-se a ouvir o seu filho e, como consequência, mandou exilar o seu filho e também o jogador. Nós fazíamos parte da comitiva do Príncipe Rurik e fomos exilados com o Príncipe Rurik. No entanto, o Príncipe Rurik fugiu de Ascalon, conseguiu levar consigo uma comitiva grande, atravessar as montanhas Shiver Peak e, infelizmente, durante essa travessia das montanhas Shiver Peak, o Príncipe Rurik acaba mesmo por morrer por uma raça de anões, que são anões, basicamente, que são outcasts do Reino dos Anões, que são os Stone Summit, ok? Foram esses Stone Summit que, basicamente, mataram o Príncipe Rurik, e o Príncipe Rurik perdeu-se nessa tentativa de travessia da Shiver Peaks. No entanto, a player character consegue mesmo levar os Ascalonians refugiados para Kryta, e isso depois já são outros 500, já falamos sobre isso. No entanto, o rei Adalbern permaneceu em Ascalon City, na cidade de Ascalon, a tentar combater o Shar. E quando os Shar conseguiram finalmente chegar às portas da cidade de Ascalon, o rei Adalbern invocou um feitiço antigo com a sua espada, uma das espadas gêmeas Magdair, que é uma espada flamejante. Vocês conseguem, se jogarem Guild Wars 2, sabem perfeitamente de que espada é que estamos a falar. É a espada que neste caso está na mão. Aliás, na verdade acho que essa até é a Sorothim, que é a espada do Príncipe Rurik, que o Príncipe Rurik perdeu, mas a irmã da espada do Hitlock, que é um dos Shar das main characters do Guild Wars 2, essa espada, a irmã dessa espada, pertencia na verdade ao rei Adalbern. O rei Adalbern tinha essa espada lendária e, através do seu poder, invocou um feitiço chamado Foulfire, ok? E a Foulfire em Ascalon transformou basicamente todos os Ascalon resistentes que continuavam em Ascalon City em fantasmas que estariam para sempre a guerrear contra os seus Shar invasores, ok? Portanto, os Shar que invadiram Ascalon iam estar constantemente amaldiçoados a lutar contra os fantasmas dos Ascalonians caídos nesta batalha. Portanto, este foi o feitiço que o rei Adalbern invocou, transformando-o até ele mesmo num fantasma. Portanto, todos estes fantasmas continuaram a lutar por Ascalon durante centenas de anos. Entretanto, como eu vos disse, a player character conseguiu viajar até Kryta, e em Kryta nós encontramos todo um caos novo, ok? Porque, como eu vos disse, Kryta conseguiu efetivamente sobreviver ao domínio do Shar. Portanto, eles conseguiram expulsar o Shar da terra deles. No entanto, eles caíram, através desta ordem que eu vos falei dos White Metal, caíram nas mãos desta raça antiga, os Mursat, ok? E o que é que os Mursat na verdade queriam? Os Mursat queriam ajudar o Abaddon, neste caso o Deus Perdido, a tentar abrir uma porta que se chamava a Porta de Komali para trazer o seu exército para o mundo, ok? Portanto, o Abaddon queria mais uma vez reconquistar o mundo, tentar batalhar com os seus irmãos, e então recorreu a esta raça, aos Mursat, para tentar ludibriar os humanos, neste caso, e para tentarem fazer aquilo que ele na verdade queria. O que é que aconteceu? Os Mursat efetivamente revelaram-se ser uma raça perigosa, e o player character percebeu que os White Metal, esta facção de humanos, aquilo que queria na verdade era utilizar os humanos que sobravam, que tinham o sangue do Rei Reza, portanto os Orients que sobraram do Cataclismo, conseguiram sobreviver ao Cataclismo do Vizier Kilbran. Esses Orients que migraram entretanto para outros continentes, neste caso para Kryta, sobreviveram e tinham ainda o sangue real, tinham ainda o sangue do Rei Reza, o último Rei Dor. E esses White Metal quiseram utilizar essas pessoas que tinham ainda o sangue para abrirem novamente as Bloodstones, porque os deuses, quando fecharam a magia nas Bloodstones, utilizaram o sangue do Rei Reza aliás, do Rei Doric, neste caso, peço desculpa, estou a confundir completamente. O Rei Doric de Dor, eles utilizaram esse sangue real para fechar as Bloodstones. Portanto, os filhos do Rei Doric, neste caso os Ascalonians, ou os Krytans, que tinham ainda o sangue deste rei antigo, líder dos povos dos humanos, basicamente foram sacrificados em cima das Bloodstones para tentar abrir as Bloodstones de novo, para expulsar a magia novamente
para o mundo e conseguir semear o caos. Este era o plano do deus Abaddon, o deus perdido. Entretanto, nós conhecemos a Glint, que é um dragão. Cá está, a Glint, na sua caverna, que nos dá uma profecia, que é a profecia dos Flameseeker Prophecies, que diz que um herói vai efetivamente emergir e conseguir salvar o mundo deste domínio do Abaddon. Esse herói, na verdade, é a player character, como vocês já devem estar à espera, e a Glint entrega-nos esta profecia, diz-nos que somos nós, à partida, que vamos cumprir esta profecia, e nós viajamos até ao Crystal Desert para falar com os Forgotten, para ascendermos, para termos poder suficiente para enfrentar os Mursat. Enfrentamos os Mursat e descobrimos que o Vizier Kilbron, na verdade o homem que sacrificou Or, sobreviveu, está muito bem de saúde e é na verdade um servo do deus esquecido Abaddon, ok? Portanto, derrotamos o Vizier Kilbron, entretanto se transformou numa besta completamente alterada, e impedimos que ele abra a Door of Komali, que é o sítio onde vão sair os minions todos do Abaddon. Portanto, fechamos essa porta e assim acaba a história do Guild Wars Prophecies. Entretanto, noutro continente, em Kantha, existe uma profeta, neste caso, que também é um minion do Abaddon disfarçado de profeta, que consegue chegar até ao guarda-costas do Imperador, o Imperador que, neste caso, governava Kantha, e convence o guarda-costas do Imperador de que o Imperador o vai efetivamente assassinar num dos festivais mais conhecidos da sua nação. Este guarda-costas, convencido por esse minion do Abaddon, decide então assassinar ele mesmo o Imperador durante esse mesmo festival. Portanto, ele dá aqui uma Uno Reverse Card e esse guarda-costas chama-se, na verdade, Shirotagashi. Vocês provavelmente já ouviram este nome no Guild Wars. Este nome é capaz de ser um dos nomes mais sonantes dos vilões do Guild Wars, da história do Guild Wars. O Shiro é efetivamente o guarda-costas do Imperador. Ele assassina o Imperador nesse tal festival e, após ter sido derrotado pelos dois líderes das duas fações independentes, neste caso os Kurzik e os Luxan, com a ajuda de uma assassina que é a Nika, o Shirotagashi é derrotado e assim que é derrotado consegue invocar um poder que é o poder de Jade Wind. Basicamente envia um vento gigantesco que transforma a floresta de Ecovalda em Kantha em pedra e o mar de Jade em Jade, ok? Portanto, é este o poder do Shirotagashi e é esta a plot do Guild Wars Factions. Entretanto, o Shiro regressa novamente, passado vários anos, e nós temos que derrotar o Shiro outra vez para impedir que o Abaddon consiga apoderar-se do continente de Kantha, ok? Na verdade, nós quando derrotamos o Shiro não fazemos a mínima ideia que ele é um minion do Abaddon, só descobrimos isso mais tarde na campanha do Guild Wars Nightfall, que é o terceiro jogo da saga Guild Wars, em que essencialmente existe todo um plot do deus Abaddon para se soltar do Realm of Torment e voltar novamente ao poder, ok? Portanto, nós, como player character, novamente vamos para Elona, desta vez, a terra do Sol Dourado, que eu vos falei há pouco, a terra dos reis dos reis primivais, a terra do Palau Adjoko. Visitamos essa terra e descobrimos que existe um plot por parte dos Kornan, que são basicamente um sítio em Elona, basicamente uma tribo, de guerreiros e de soldados que, através da sua líder, a Varash Ossa, que é a descendente do Turai Ossa que eu vos tinha falado, que tinha expulsado o Palau Adjoko inicialmente, essa Varash Ossa começa a trabalhar com o Abaddon em conjunto e tentam, eventualmente, provocar o Nightfall. Portanto, eles conseguem fazer com que o Nightfall aconteça e a player character tem, na verdade, que ir para dentro do Realm of Torment para conseguir derrotar esse deus perdido, esse deus esquecido. Navegamos com uma conhecida nossa, que é uma Sunspear aliada, Spear Marshal dos Sunspears, que é uma ordem de Elona, uma ordem que promove a paz. A Cormyr, que é a líder dessa facção, viaja connosco para o Realm of Torment, enfrentamos o deus Abaddon e, num ato de sacrifício glorioso, a Cormyr decide matar-se, neste caso, e efetivamente tentar derrotar o deus Abaddon. O que acontece é que a própria Cormyr absorve a magia desse deus e transforma-se ela mesma numa deusa. Portanto, passa a ser a deusa da verdade, a sexta deusa dos humanos. Portanto, existem neste momento os 6 deuses, como já vos disse, a Dwayna, a Melandro, o Baltazar, o Grenth,
Cormir e a Lissa, que é a deusa das ilusões. Portanto, eles todos têm um domínio específico. O Baltazar é o deus da guerra, a Dueina é a deusa da vida e da água, o Grenth é o deus da morte, a Cormir é a deusa da verdade, a Lissa é a deusa das ilusões e da beleza, e quem é que me falta? A Melandro é a deusa da natureza, ok? Basicamente, é assim que funciona. Portanto, isto leva-nos à última plot, com o Abaddon derrotado novamente e com o Abaddon em princípio morto de vez, esperemos nós, ainda não sei muito bem. Começa a existir agora outro burburinho. Portanto, começam a chegar à superfície novos habitantes que a raça humana desconhecia, neste caso os Azura, que são uns ratos inteligentes e que estão neste momento a fugir das suas sociedades subterrâneas por causa de um acordar de uns monstros terríveis. Esses monstros terríveis chamam-se Destroyers e estão a acordar porque o seu senhor, o primeiro Elder Dragon, o Primordius, acordou pela primeira vez. E nós continuamos, através das terras do norte de Tíria, começamos a perceber-nos que os Destroyers estão a invadir efetivamente todas as terras conhecidas e percebemos que o Elder Dragon Primordius está efetivamente a acordar e que isso vai provocar toda uma nova ameaça em Tíria. Portanto, é aqui que acaba a história do Guild Wars 1, ok? Nós chegamos ao final do Guild Wars 1 sem ter a certeza do que é que vai acontecer a seguir. Tivemos ainda um DLC a seguir que nos fala sobre o Ministry of Purity, que é Encanta, o Ministério da Pureza, neste caso, que derrota, o objetivo deles é derrotar os minions do Shiro que ainda ficaram, depois da morte do Shiro Togashi no final do Factions. E pronto, e é a única e basicamente a pouca lore que ainda temos a seguir. Temos ainda um bocado de lore sobre o Char e sobre o conflito dos Char em Ascalon, mas fora isso não sabemos muito mais. Portanto, a história do Guild Wars 1 para aqui, para no surgimento destes dragões anciões que supostamente acordam e provocam o caos em toda a Terra. Pronto, foi aqui que parámos, meus amigos, e é aqui que eu vou parar também a parte 1 deste vídeo. Espero que isto não tenha sido muito confuso, mas é impossível explicar isto de forma diferente. Isto é mesmo a história no seguimento de um todo. É capaz de me ter escapado alguma coisa, portanto, se efetivamente me escapou alguma coisa, por favor, mencionem isso nos comentários, digam algo que possa acrescentar ao vídeo. Eu tenho a certeza absoluta que me esqueci de qualquer coisa, e vou ser honesto, tentei ser o mínimo confuso possível, mas espero que vocês tenham percebido mais ou menos esta parte da história. Agora vem a história do Guild Wars 2, portanto, quando vocês começam a jogar Guild Wars 2, é a partir daqui o pé em questão. 150 anos depois da história que eu acabei de vos contar, do ponto em que ficámos, ok? Portanto, é isto, vemo-nos na parte 2 e espero que tenham gostado. Abraço, amigos. Tchau, tchau.